Nesta aula eu vou apresentar o conceito de Model Binding na ASP.NET Core. O Model Binding ele é um mecanismo na ASP.NET Core MVC que mapeia os dados das requisições HTTP para os parâmetros dos métodos Action. Assim, toda vez que uma requisição é recebida, o framework precisa tratar essa requisição de forma a poder passar os valores apropriados aos parâmetros dos métodos Actions. Esses parâmetros, como vimos, eles podem ser ser tipos simples, como strings, números inteiros ou decimais, ou podem ser tipos complexos, como classes. Então, toda vez que nós implementamos actions que recebem parâmetros, nós estamos usando o Model Binding. Esse recurso ele ajuda muito o desenvolvimento, pois ele abstrai a extração e a coleta de dados das requisições para os métodos actions. Isso é feito automaticamente pelo Model Binding. Então, antes de prosseguir no Model Binding, eu gostaria de rever um conceito importante referente ao protocolo HTTP. Primeiro, o protocolo HTTP ele não tem estado, ele não armazena a persistência do estado. Segundo, toda vez que nós consultamos dados na web, enviando uma requisição para um servidor, onde ele vai nos apresentar informações em formulários, nós estamos usando o protocolo HTTP e estamos usando o método GET, que na ASP.NET MVC é definido como HTTP GET. Então, consultas são feitas com HTTP GET, que é o método GET. E toda vez que nós enviamos dados para o servidor, quer seja como uma resposta de um formulário ou quando desejamos que aqueles dados sejam incluídos num banco de dados, nós estamos fazendo um POST, criando um novo recurso. GET busca recursos, POST cria recursos. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Um GET vai me apresentar um formulário. Eu preencho o formulário. Quando eu clico naquele botãozinho do formulário, eu estou dando um POST e ele está enviando os dados para o servidor. Tá? Esse é um conceito muito importante. Então, nessa requisição de POST, nós temos a URL com parâmetros, né? Que está aqui no desenho do formulário. E da URL é que vão ser extraídas as informações como o nome do controlador, o nome da action e os dados dos parâmetros. Correto? Isso aqui é um conceito importante. Então vamos continuar. E no Model Binding acontece o seguinte: quando uma requisição ela chega, ela é composta geralmente pela rota, né? Ela é uma URL onde ela vem definida o nome do controlador, o nome da action, e ela vem com parâmetros, se for o caso, que podem ser dados simples ou dados complexos, que são representados por classes. E lá na minha aplicação MVC, eu tenho um controller, pode ser qualquer controller. Eu coloquei um home controller aqui com o método action, que pode ser qualquer action que tem um parâmetro. E aqui tem um código que vai usar os parâmetros e vai retornar uma view. Então, quando a requisição chega, ele vai identificar o controlador através do roteamento, o nome do método action que vai ser executado e vai passar os dados da requisição para essa action, né, que está esperando através dos parâmetros. Quer seja os métodos simples, vai vir na URL, e quando for objetos complexos, geralmente vem no corpo da requisição HTTP. Tá, e como que ele faz isso? Como que ele consegue passar as informações dos dados? Qual é o método que ele usa? Então, acontece o seguinte. Ele se baseia apenas na convenção de nomes. Vamos pegar como exemplo uma página web onde eu tenho um formulário HTML. Geralmente, o formulário você vai definir as informações, né? Em campos
representado por marcações HTML. E geralmente isso vai ter uma propriedade name que você vai identificar. Lá na sua aplicação, você vai ter o seu módulo representado por uma classe, né? Ou qualquer outro objeto. E esses nomes, tá? Eles devem corresponder. Então ele vai usar a convenção de nomes, onde os nomes das propriedades do seu módulo devem ser iguais, do mesmo tipo dos parâmetros enviados no request. Aí ele automaticamente preenche as informações. Nós vamos ver um exemplo disso. E isso funciona tanto para formulários, tá? Como para valores das rotas e como os valores da query string quando ela vier na URL. Então é assim que funciona o Model Binding. E na próxima aula eu vou mostrar um exemplo prático e você vai ver o Model Binding funcionando. Até lá!